da creche clandestina onde 4 crianças de Sorocaba foram abusadas sexualmente pelo companheiro dela. Incêndio atinge garagem do Sindicato dos Metalúrgicos em Itu. 2 carros ficaram destruídos. Os moradores de Campo Limpo Paulista passaram a pagar menos pelo transporte público. Setor de energia eólica cresceu mais de 10 vezes nos últimos 7 anos no Brasil. Esta fábrica em Sorocaba produz por ano 1 gigawatts. Olá, boa noite. Foi presa no começo da tarde desta terça-feira a dona da creche clandestina onde crianças foram abusadas sexualmente pelo companheiro dela. Veja. Rosângela Ferreira, de 38 anos, teve hoje a prisão preventiva decretada. Foi possível demonstrar a participação dela nos crimes, de tal forma que a delegacia representou pela prisão preventiva dela e o judiciário decretou, já tendo sido ela detida e encaminhada à cadeia de Votorantim. Em depoimento, a mulher negou qualquer participação no crime. O suspeito, Edilson Bispo de Almeida, funileiro de 42 anos, está detido na cadeia de Pilar do Sul desde o dia 26 de abril, quando o caso veio à tona. A mãe de uma das crianças foi até a DDM depois que a filha chegou em casa com ferimentos nas partes íntimas. A polícia confirmou que outras 3 crianças também foram violentadas. Ao todo, 10 menores entre 2 e 7 anos ficavam na creche. E a Rosângela deve responder judicialmente por ser cúmplice do crime. A Prefeitura de Sorocaba confirmou hoje mais 2 mortes por gripe A. Uma das vítimas é uma criança de 3 anos que morava na zona norte da cidade. A outra é uma mulher de 58 anos que tinha obesidade como fator de risco e morava na zona leste. Os moradores de Campo Limpo Paulista passaram a pagar menos pelo transporte público. A passagem que custava R$ 3,00 foi reduzida para R$ 1,90. Giovana é professora da Rede Municipal de Ensino em Campo Limpo Paulista e precisa diariamente de ônibus para chegar ao trabalho. Até a última semana, ela gastava R$ 6,00 por dia com transporte, uma despesa mensal de aproximadamente R$ 100. Agora, a professora vai poder fazer aquelas comprinhas tão sonhadas. Sempre para mercado, né? A gente sempre quer comer melhor, gastar melhor com os filhos. Eu vou investir mais em comer mesmo, alimentação. Na última sexta-feira, o prefeito do município decretou a redução da passagem, mas ele negou que essa iniciativa tenha sido incentivada pelos protestos realizados em todo o país. Esse foi um compromisso de campanha política. Bem antes das eleições, nós distribuímos esse panfleto e isso não vai comprometer em instante algum o orçamento da prefeitura, porque esse custo vai ser assumido totalmente pela empresa que presta o serviço aqui na cidade. A tarifa de R$ 1,90 tem validade por 1 ano. Após esse período, ela terá reajustes normais. E lembrando, essa redução é válida apenas nas linhas municipais. As intermunicipais são de responsabilidade do Estado. Parte dos 74 mil habitantes da cidade aprovou a medida, mas afirma que ainda falta qualidade e segurança quando o assunto é transporte público. Da onde que eu moro aqui é 10 minutos só de ônibus, né? Então, R$ 3,00 é muito, né? Os ônibus não são aquelas coisas, né, para cobrar tanto que cobram. Apesar da redução na tarifa de ônibus, as manifestações da cidade continuam. Vândalos apedrejaram e saquearam algumas lojas no centro de Campo Limpo Paulista. De acordo com a Guarda Municipal, a ação foi feita por um pequeno grupo de pessoas. Os vidros da sede da Prefeitura também foram danificados. Alguns dos manifestantes jogaram bombas caseiras e pedras nos guardas municipais. Uma agente ficou ferida. Ela foi encaminhada ao hospital da cidade e passa bem. Mais de 4 mil pessoas participaram da manifestação, que começou de maneira pacífica. Uma jovem de 18 anos morreu atropelada na rodovia Raposo Tavares, em Itapetininga. De acordo com a polícia, o motorista, que era o marido da vítima, perdeu o controle do carro e bateu na canaleta central. A jovem foi arremessada do veículo e depois o próprio carro passou por cima dela. O marido nada sofreu, chovia forte na hora do acidente.
e uma pessoa morreu e outras 4 ficaram feridas em um acidente entre 2 carros no acesso à rodovia Castelo Branco, em São Roque. Ricardo Soares, de 54 anos, seguia sentido Araçariguama quando bateu de frente em um outro veículo. Ele foi levado em estado grave à Santa Casa de São Roque, mas não resistiu. As outras 4 pessoas, 2 que estavam com ele e 2 do outro carro, sofreram ferimentos leves. As causas do acidente ainda são desconhecidas. A defesa do ex-prefeito de Mairinque, Denis Venere, conseguiu um habeas corpus para ele e para a filha, Thaís Venere. Segundo um dos advogados de defesa do ex-prefeito e da filha dele, Denis deixou a prisão no fim da tarde. Os defensores conseguiram o habeas corpus repressivo e preventivo, chamado salvo-conduto, que determina que a pessoa não seja presa por este motivo. Venere e a filha são suspeitos de participar de um suposto esquema que fraudava licitações na prefeitura de Mairinque. Desafogar problemas de espera na saúde pública, uma das soluções seria a busca pelo atendimento em postos de saúde e não serviços de urgência e emergência. Vamos entender melhor na reportagem. Senhas, cadeiras, guichês, tentativas para organizar as filas de quem vem em busca de cuidados médicos. Principalmente nesta época, a movimentação nos pronto-atendimentos aumenta bastante e as causas são variadas. Tosse. A garganta inflamada, febre. Muitas vezes você recebe o paciente que chega com você querendo solicitação de exames, querendo simplesmente o atestado para justificar uma falta por qualquer razão, né? Então, o absenteísmo é uma das principais razões de vinda ao pronto-socorro, infelizmente. Uma pesquisa interna neste hospital de Sorocaba, que realiza atendimentos a particulares e a convênios, revelou que somente 20% dos pacientes realmente precisavam de atendimento no dia. O restante poderia ter marcado consulta, já que não se tratava de urgência ou emergência. O paciente que tem patologia coronariana, um diabético descompensado, dor abdominal, uma dor muscular com incapacidade, coluna, alguma coisa assim. Então nós temos aqui no hospital ortopedistas, clínicos, pediatras para atender este tipo de paciente, este tipo de demanda. Quem passa pela triagem e precisa de mais cuidados, vem para a enfermaria. O paciente que está fazendo um broncoespasmo, uma crise de asma, precisa de uma inalação, ele fica aqui recebendo os cuidados para estabilização. Este paciente ou estabiliza e é liberado para casa, ou estabiliza e é internado, é um paciente mais grave e mais complexo. E como todo hospital representa algum tipo de risco, a possibilidade de contrair uma doença muitas vezes é maior que a necessidade de passar horas à espera de atendimento. Criança que tossiu durante um dia porque o narizinho escorreu, que mudou o tempo, por exemplo. A mãe já corre para o pronto-socorro. E aí vai colocar aquela criança que está com uma coriza só por conta do tempo, perto de pessoas, mesmo adultos e tal, com pneumonia, com meningite, com uma gripe mais forte mesmo. Aí a criança acaba adquirindo aquela doença. Minha filha está com conjuntivite, eu já chego a não ficar muito no movimento ali, porque daí eu acho que ela pode pegar alguma coisa a mais também. Um incêndio atingiu a garagem da sede do Sindicato dos Metalúrgicos no centro de Itu. 2 carros ficaram destruídos. Um dos veículos ficou irreconhecível. A fiação elétrica também foi atingida. Com o calor, os vidros da garagem explodiram. O corpo de bombeiros demorou quase 1 hora para conter as chamas. O responsável pela sede do sindicato foi avisado por amigos. Quem viu foi os nossos vizinhos. Aí quando ele saiu na janela, depois que houve um estrondo no carro, porque praticamente acho que estava pegando fogo e o tanque de gasolina explodiu. Aí o vizinho saiu e viu as fumaças. E aí passou a chamar o bombeiro. As imagens do circuito interno podem mostrar como o fogo começou. A suspeita da polícia é que o incêndio tenha sido criminoso. Depois de mais de 6 horas de julgamento, foi condenado hoje no Fórum de Sorocaba o homem que agrediu e atropelou a sogra, uma idosa de 70 anos. O júri popular foi composto por 7 pessoas e o condenou a 16 anos de prisão. Depois de prestar depoimento, Dona Lourdes só tinha um desejo. Ele não pode sair, porque ele é agressivo, ele é perigoso.
A mulher de 70 anos foi agredida pelo genro em janeiro de 2011. Ela lembra das cenas de medo que passou junto à filha, mulher do agressor. Ele veio em cima de mim, já deu uma paulada na cabeça dela, caiu no chão. Daí deu outra paulada na minha cabeça, daí eu fui correndo pro lado da pracinha, né? Eu saí correndo pro lado da pracinha, daí foi aonde que eu caí. Eu caí na descidinha, eu caí. Eu caí de bruço no chão. Quando eu ia caindo, antes de eu cair, ele deu 2 coices na minha costa. Deu 2 coices na minha costa, que fraturou 2 costelas. Além dos hematomas, para uma das filhas, Maria de Lourdes ficou com sequelas. Sempre tem dor de cabeça, ela ficou com um coágulo na cabeça, que de tempo em tempo tem que estar passando pelo médico. Além de toda a lesão, o mal psicológico que ele fez, né? Para toda a família, não foi só para ela. A Delegacia da Mulher de Sorocaba investigou o caso de Marcelo Cardoso. A delegacia já havia registrado outros boletins de ocorrência, onde havia um histórico de violência familiar. A advogada estava confiante. As acusações, elas não são verídicas, né? E que tenho a plena certeza que nós poderemos demonstrar isso e que vamos conseguir realmente uma medida justa a ele. O que chama a atenção é que a esposa de Marcelo, Simone Assis, que também sofreu agressão, foi testemunha de defesa do agressor hoje. Uma outra filha da aposentada também foi contra a mãe no julgamento. Para a dona Maria de Lourdes, motivo de decepção. Para mim acabou, morreu. Essas 2 filhas minhas não existem mais. O julgamento acabou agora e mesmo a esposa depondo a favor dele, o homem foi condenado por tentativa de duplo homicídio, por ter agredido ela mesma e a sogra. A Defesa Civil de Sorocaba registrou hoje, por conta da forte chuva, queda de árvore, de parede de uma loja e de um muro de uma casa. Uma creche municipal sofreu alagamento. E a chuva continua nesta quarta-feira em toda a região. Em Sorocaba, as temperaturas variam entre 15 e 20 graus. Veja agora como fica o tempo em outras cidades. Boituva tem mínima de 14 graus e a máxima não passa dos 20. Em Iperó, a mínima prevista é de 15 graus, com máxima de até 21. Já em São Roque, as temperaturas ficam entre 13 e 18 graus. Mairinque tem mesma máxima. Energia eólica. A previsão é de que em 10 anos essa produção cresça mais de 20 vezes. Uma das fabricantes fica em Sorocaba. A fonte de energia não se vê, se sente. É o vento responsável por girar as pás. E dependendo do tamanho, ela tem capacidade para gerar até 5 kW. Ou seja, cada unidade pode abastecer de energia uma cidade de até 60 mil habitantes. E o melhor de tudo, com pouquíssimo impacto ambiental. Ela não tem emissão de gases poluentes, tal, né? Ela não tem esse tipo de problema. Então acaba sendo uma fonte limpa, renovável, e o recurso eólico é um recurso perene, ou seja, pode ser usado, essa é a característica dela ser uma fonte renovável. Ainda para o presidente da Abeólica, outra vantagem da energia é que ela não concorre com as demais, e sim as completam. A eólica, pela característica dela, ela tem maior produção nos períodos onde venta mais, e justamente é o período onde você tem as hidrelétricas com menos água, ou seja, onde chove menos. Então a eólica e a hidrelétrica são complementares. Só que no Brasil a energia eólica ainda representa muito pouco do total, 2,5%. Os estados que mais recebem são Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia e Rio Grande do Sul, locais ricos no que diz respeito aos ventos. Mesmo representando pouco, o setor cresceu mais de 10 vezes nos últimos 7 anos. A expectativa do Ministério de Minas e Energia é que este número suba ainda mais durante os próximos anos e alcance a casa dos 15.500 megawatts produzidos por meio das usinas eólicas. Para explorar isso é importante que a gente tenha leilões que permitam a participação da eólica de uma forma bem estruturada, sustentável, para poder sustentar a indústria que já está instalada no Brasil, que seja contratado todo ano, ou seja, tem leilões que permitam isso por volta de 2 gigawatts ano. Isso daria uma sustentabilidade para a indústria eólica como um todo e faria com que o mercado crescesse de uma maneira mais sustentável. Só essa fábrica em Sorocaba produz por ano 1 gigawatts. Algumas usinas são exportadas, como essas na Argentina e Chile. Quem sabe um dia essa energia possa ficar aqui, na região também.
no futuro, talvez ela passe a ser competitiva e lembrando que sempre a tecnologia está avançando, as alturas das torres estão aumentando, o diâmetro das máquinas estão aumentando, então pode ser que a gente consiga ter um recurso que a gente consiga aproveitar no estado de São Paulo mais tarde. O Norte Cidade termina aqui. Participe dos nossos telejornais. Envie sugestão de reportagem para a nossa redação pelo jornal @tvsorocaba.com.br. Assista agora ao SBT Brasil e amanhã às 7 horas confira o Norte Cidade de Manhã com Fernando Matos. Tenha uma excelente noite.